Glória a Deus. Amém, meus queridos. Eu quero nessa noite, prometo que vou ser rápido. Hoje tinha tanto visitante que foram 2 pranchetas aqui, hein? E anotaram errado ainda, misericórdia. Tá bom o negócio aqui. Mas eu quero falar nessa noite um assunto bastante interessante. É como nos mantermos alegres com aquilo que recebemos do Senhor. Amém? A gente sabe que é muito extraordinário quando nós recebemos algo espiritual do Senhor. É muito extraordinário quando a alegria do Senhor nos invade e nós começamos a viver degraus, patamares espirituais maiores do que nós vivíamos. E a cada dia que passa, a tendência do Filho de Deus, que somos nós, do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, aquele que nasceu de novo, aquele que se regenerou, que deixou a velha vida e vive agora uma nova vida, a tendência é que cada dia mais nós galguemos, passos largos em direção ao Senhor, que cada dia mais, que hoje, eu me lembro que quando eu namorava a Jeane, eu usava, naquela época era época de carta, não existia celulares aí, que hoje o cara fala com a namorada no celular, ao mesmo tempo está falando com a mãe lá não sei onde, o outro está falando com a Cris lá na Bahia, é tudo desse jeito, Naquela época não, naquela época a gente tinha, era cartas, eu era muito bom em escrever cartas para a Jeane, e é interessante que a gente escrevia carta um para o outro, colocava no correio e morava na mesma rua, você vê que o negócio era interessante, mas tinha aquele charme, e eu não era o carteiro, nessa época eu já tinha saído do correio, senão seria mais interessante ainda, eu escrever, colocar no correio e entregar ainda, seria meio estranho isso, Mas, eu me lembro que a frase que eu terminava para a Jeane era assim: hoje eu te amo mais do que ontem, Não copiem, por favor, tá? Deu certo, vamos fazer 27 anos de casado esse ano, não copiem. Mas eu sempre terminava assim, e ela também terminava: hoje eu te amo mais do que ontem, Aí quando os dois ficavam juntos, 2 bobos, Não, eu te amo mais, não, eu te amo mais. É bom acabar com isso, vai dar briga, Então, a gente encerrava por aí, Mas a ideia espiritual é que cada dia nós nos aproximemos mais do Senhor. E que essa frase seja espiritual também. Hoje eu sou mais íntimo do Senhor do que ontem. Amanhã eu quero ser mais íntimo do Senhor do que hoje. E assim sucessivamente. Mas a gente começa a perceber também que não é tão fácil assim. Não é tão fácil manter, não uma euforia lúdica, mas sim uma alegria verdadeira de comunhão com o Senhor. Não é verdade? O Senhor, nos últimos dias, tem nos agraciado neste lugar de momentos fabulosos. Haja vista o encontro com Deus que teve com as mulheres, e como resposta disso, o último domingo que esteve aqui, a manifestação do Senhor foi tão perfeita, foi tão maravilhosa, que eu fui pregar em outro lugar, e quando eu cheguei em casa eu já estava sabendo. O negócio foi bom mesmo, Será que sou eu o impedimento? O pessoal saiu o negócio. Mas esse amor genuíno, essa visitação do Senhor e essa alegria não podemos perder. Existem milhares de problemas e motivos que tentam nos roubar essa alegria que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Olha como vocês estão felizes aqui. Olha como vocês estão alegres. Estão ou não estão? Tem alguém triste aqui? Nós já vamos orar por você e você vai ser cheio da alegria do Senhor. Mas essa bateria carregada de alegria, de amor, de unção, deve permanecer. E a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, registra algo mais ou menos parecido com aquilo que a gente quer falar nessa noite. Sobre como nos mantermos sempre alegres, como nos mantermos sempre firmes, sempre cheios da unção, quando as adversidades batem à nossa porta, quando as dificuldades chegam sem marcar hora, ou quando pessoas que nós conhecemos e amamos, e às vezes pessoas de dentro da própria igreja, tentam atrapalhar isso. No livro de Gênesis, capítulo 26, e está lá no comecinho da Bíblia, nós vemos o registro da segunda grande fome que houve em Canaã. E é interessante que houve uma grande fome na época de Abraão, e Abraão, então, ele teve que embora da sua região, ali na região de Canaã. Ele já tinha recebido a promessa do Senhor, que o Senhor daria a terra em possessão a ele e aos seus descendentes, mas ele estava vivendo numa região em que a fome bateu, e ele então se viu obrigado a sair dali, procurar ir para outro lugar, e ele foi para uma região dos filisteus, chamada região de Gerar, que era bem ao sul ali, chegando já próximo do Egito. Ele ficou um tempo ali, e depois ele foi para o Egito. E ele sofreu grandes dificuldades, mas o Senhor em todas elas o fez vitorioso. A
Passado algum tempo, o seu filho Isaac vai passar por algo parecido. Começa então a segunda grande fome na região em que ele morava, porque depois que o Senhor restaurou e cessou a fome naquela região, Abraão voltou, e dali nasceram o seu filho Isaac, e daí Isaac morava ali também, Abraão já era morto, e a região que eles moravam ali era Ben-Larói, era o nome, né? Para vocês terem uma ideia. E quando Isaac estava ali, começou então, o cara vai vender sardinha uma hora dessa, não só para atrapalhar a mensagem não, né? Olha só, misericórdia. É pizza? Misericórdia. Não comam pizza hoje, vamos... E é interessante que, quando começa a fome, Isaac faz o mesmo trajeto. Ele sabia da história do seu pai e ele decide então para a região lá dos filisteus. E ele vai lá para a região de Gerar. E quando ele decide ir para aquela região, o Senhor aparece para ele e diz assim para ele: olha, Isaac, eu não quero que você vá para o Egito, como fez seu pai. Eu não quero que você vá para o Egito. Fica nesse lugar que ele está falando, ali na região de Gerar, que era a terra dos filisteus. Fica nessa região, porque eu vou te abençoar. E todas as promessas que eu fiz ao teu pai, eu derramarei sobre ti. Eu lhe darei essa terra por possessão, e te farei grandioso neste lugar. Mas não vá para o Egito. Deus reforça a Isaac todas as promessas que ele havia feito a Abraão, seu pai. E a palavra de Deus para Isaac naquele momento foi: não desça para o Egito. E aqui nós já temos uma lição muito extraordinária. Eu vou ler para vocês o capítulo 26, de 2 a 6, e depois nós vamos dar alguns tópicos aqui importantes. Vocês já abriram suas Bíblias no capítulo 26? Diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. É interessante, nós podemos já pegar dessa parte aqui uma grande lição importante. Por maior que seja a crise, por maior que seja a dificuldade que você está, e dentro do mundo espiritual, a figura do Egito é quem? É o mundo. É o mundo lá fora da impiedade, é o mundo de pecado. Hoje nós somos corpo de Cristo, habitamos dentro da igreja do Senhor, e o Egito prefigura o mundo lá fora, com suas paixões, com seus pecados. Quando Deus fala para Isaac: não vá para o Egito, é a mesma coisa que Deus está falando hoje para nós: não vá para o mundo. Se a coisa está difícil, se a sua vida está com dificuldades, se você está passando por problemas difíceis, a palavra do Senhor para você hoje é: não desça para o Egito. Fica onde você está, porque as minhas promessas eu vou cumprir na sua vida. Ele fez essa promessa a Isaac. Ele faz essa promessa para você hoje. Quantos de nós nos desesperamos com as situações da vida? Uma enfermidade grave que nós até então não esperávamos, ou um parente enfermo, ou um filho que se perde nas drogas, ou um casamento que está de mal a pior. E a gente começa então puxa vida, eu sirvo ao Senhor, eu estou dentro da casa do Senhor, e começa a passar por essas dificuldades. A palavra do Senhor para você nessa noite, diante de todas as suas tribulações, é: não vá para o Egito, não desça para o mundo, fica onde está, Ele vai cumprir as promessas na sua vida. E é interessante que o versículo 6, que eu acabei de ler, mostra que Isaac foi obediente. O versículo 6 fala exatamente sobre isso. Isaac, pois, ficou em Gerar. Ele foi obediente. E se ele foi obediente, nós vamos ver a importância de ser obediente. Quais foram os frutos que Isaac colheu pela sua obediência? E essa é a segunda lição que nós aprendemos. Eu já vou pular para o versículo 12 desse capítulo aí. Que a palavra de Deus diz que, no capítulo 12, que semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Você sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Quer dizer que quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos abençoa. Quando o Senhor fala para você: não vá para o Egito, não volte para o mundo, não volte para as suas práticas que você fazia quando você servia ao mundo, quando você servia às paixões do mundo, não vá, continue na minha presença. Está difícil, mas continue na minha presença. Isaac obedeceu, e a palavra de Deus diz então que ele semeou naquela terra que o Senhor falou: olha, parece difícil, é deserto, mas semeia aí. Ele foi obediente, e o que ele colheu? No mesmo ano, a palavra de Deus diz que ele colheu 100
por um. Isso quer dizer o seguinte: quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor nos abençoa infinitamente. O Senhor derrama as suas bênçãos de uma forma tão extraordinária que nós ficamos surpresos. Tem um missionário que está em Portugal, André, amigo nosso, que ele costuma dizer que Deus é um Deus exagerado. Deus, quando Ele vai derramar as bênçãos sobre o teu povo, Ele é exagerado. Olha o que Ele fez na vida de Isaac. Olha qual foi o fruto que ele recebeu pela sua obediência. Você quer receber das mãos do Senhor? Quer receber as suas promessas que tem sobre a sua vida? Seja obediência ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Obedeça o que Ele está falando. E não precisa, não necessariamente os pastores da igreja ou presbíteros chegar e falar. Você sabe, porque o Espírito Santo fala dentro do seu coração quais são as direções que você precisa tomar na sua vida. E quantas vezes você decide por si próprio não tomar aquelas direções. Mas o Senhor está falando todo dia, de noite, quando você deita na sua cama, no seu travesseiro. O Senhor está falando, não faça isso, faça aquilo outro. Quando você acorda, a mesma coisa. Quando você está sozinho. Mas quando você está no meio do mundo, com seus amigos, você não consegue ouvir essa voz, porque ela é afogada pelos prazeres do Egito. Seja obediente ao Senhor. Prove o Senhor. Obedeça a Ele ao menos uma vez na sua vida. Obedeça ao menos uma vez a voz do Senhor que diz: não desça para lá, fica, permaneça na minha presença, e eu te mostrarei quão grande eu serei na tua vida. O versículo 13, a continuação, diz: enriqueceu-se então esse homem, e prosperou, e ficou riquíssimo. Olha só, ele sai de uma terra, ele sai de um lugar em que estava passando fome, sai com a sua esposa, onde já não tinha mais o que fazer, e ele vai procurar outro lugar. E a ideia dele era o quê? Eu vou ficar ali na região de Gerar, depois eu desço lá para o Egito, a terra onde não faltava nada. Mas o Senhor aparece para ele e fala: não vá para o Egito, não vá para aquela terra onde para cada dia da semana existe uma divindade. Não vá se curvar ao mundo. E ele obedece ao Senhor. E o Senhor então o abençoa grandemente. O versículo 13 fala que ele se enriqueceu muito, prosperou e ficou riquíssimo. Olha que Deus maravilhoso. Essa é a primeira parte da palavra nessa noite para você. Obedeça ao Senhor e colherá as promessas do Senhor na sua vida. Obedeça a Deus. Se você não tem o hábito de obedecer, comece hoje. Comece hoje, tenha o hábito de obedecer ao Senhor. Mude a sua vida, mude as suas atitudes, mude a sua forma de agir. Durante tanto tempo você tem feito a mesma coisa. Você sabe que não está legal, mas quando você se encontra num dia como esse, na presença do Senhor, eu sei que aí dentro você está falando: realmente eu preciso mudar, mas será que amanhã vai continuar fazendo a mesma coisa? Prove o Senhor. Fala: Senhor, dessa vez eu vou fazer diferente, dessa vez eu vou te obedecer. E você ficará surpreso com o que Deus vai fazer na sua vida. A terceira lição aqui que eu destaco nessa história é o perigo da inveja. Esteja preparado, seja obediente, e você começará a receber das mãos do Senhor coisas assim inimagináveis. Você vai começar a receber coisas assim que você vai olhar assim e falar: puxa vida, eu só queria isso, Senhor. Tudo isso é meu. É tudo isso que o Senhor está falando para mim. Eu não estou falando só de bens materiais, não. Eu estou falando de promessas espirituais na sua vida. Eu estou falando de famílias consertadas. Eu estou falando de casamentos restaurados. Eu estou falando de ser referência. Você sabe, você não deseja? Qual ser humano que não deseja ser referência na sociedade? Qual ser humano que não gostaria de ser uma pessoa que as outras têm prazer de chegar e falar assim: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você me ajudou. Qual prazer você teria de ver pessoas que estavam com a vida completamente torta, caminhando para o inferno, e Deus usar você para restaurar essas vidas? É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer para cada um de nós. Nós não estamos aqui para ser membros de uma igreja, virmos aos cultos, não. Nós estamos aqui para algo muito maior, muito mais grandioso do que isso. Mas temos também que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque quando o Senhor começa a derramar a bênção sobre as nossas vidas, quando o Senhor começa a mudar a nossa vida de uma forma tão extraordinária, quando o Senhor começa a acrescentar aquilo que nem mesmo nós acreditávamos, ou bem mais daquilo que nós pedíamos, vão levantar pessoas com inveja, vão levantar pessoas que terão invejas de você, terão inveja de mim. A Bíblia fala em Provérbios 27, versículo 4, que o furor é cruel. Fala também que a ira ela é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? A inveja é algo terrível. E olha o que aconteceu na vida de Isaac, o versículo 14. Diz que ele possuía ovelhas e boi e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Essa é a primeira ação do inimigo das nossas almas. Essa é a primeira ação daqueles que
às vezes dentro da própria igreja. E agora eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de intimidade com Deus. Sabe quando você recebe aquela unção do Senhor, como vocês, mulheres, receberam no último final de semana, vocês estiveram no encontro com Deus, ou no culto de domingo passado, ou no culto hoje, e você sai todo eufórico, e de repente o seu desejo é chegar à primeira pessoa e contar a bênção maravilhosa que foi na sua vida, e ao invés de a pessoa que não foi, falar assim, que bom, já começa a julgar as suas atitudes. Já começa a falar que, mas será que é verdade? Já começa a tirar pedra, já começa a desconfiar. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, não deixe que as más pessoas roubem de você aquilo que o Senhor já te deu. Não deixe que aquilo que Deus entregou para você, aqueles degraus que você subiu na sua vida espiritual, não deixe que pessoas que deveriam estar do teu lado, subindo com você os degraus, e estão lá embaixo e te puxem para baixo. Não deixe. Ore por elas, mas não deixe. Infelizmente, nós temos pessoas assim, dentro das nossas famílias, nós temos pessoas dentro da sociedade assim, amigos, infelizmente, dentro das igrejas, nós também temos pessoas assim. Pessoas que não querem ir lá, mas quando alguém vai, sempre quer ser um objeto, quer sempre desacreditar aqueles que estão lá. E eu estou falando isso porque aconteceu com a minha família isso. A minha esposa recebeu uma visita e quando ela começou a falar desse trabalho, a pessoa desacreditou completamente, quis jogar ela lá para baixo. Dizendo que nada disso era verdade, etc, etc. Infelizmente, é serva do Senhor, não é desse ministério, não é dessa igreja, nem vou falar também de onde quer. Mas são pessoas que não têm coragem de buscar intimidade com o Senhor. E aqueles que já estão lá, quer derrubar aqueles que estão lá. E olha só o que aconteceu. Isso aconteceu com Isaac. Isaac teve o direito de plantar naquelas terras. E quando ele começou a alcançar todas essas bênçãos do Senhor, os invejosos vieram contra ele. A inveja começou a tomar conta do coração daquelas pessoas. E eu quero dizer um negócio para vocês. O invejoso, ele nunca vai ficar satisfeito somente em invejar a sua vida, a sua intimidade com Deus. Assim como os filisteus, e nós vamos ver aqui, o invejoso, ele não só quer invejar você, como ele quer atrapalhar o seu crescimento espiritual. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com isso. Não deixe, irmãos, não deixe. Ame, ore pelas pessoas, mas não deixe eles te desanimarem. Olha o que aconteceu aqui no versículo 15. Porque o invejoso nunca está satisfeito. Os filisteus tinham inveja dele, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Se aquela era uma região deserta, então a importância de ter um poço com água era assim, muito grande. E o que os invejosos fizeram? Quando viram a prosperidade daquele homem, não ficaram satisfeitos somente em invejarem. Até porque o texto começa dizendo que Isaac tinha uma mulher muito bonita também, né? Acho que a inveja já começou por aí, a mulher do cara era muito bonita, né? Viram a riqueza dele, insatisfeito, os invejosos começam a tentar enterrar os sonhos. Começam a tentar impedir as bênçãos na vida daquele que quer e quer mais intimidade com o Senhor. Os filisteus fizeram isso. Não satisfeitos somente em invejá-lo, foram lá e começaram a enterrar todos os poços dele, entulhar, começaram a jogar entulho dentro dos poços. Eles começaram a enterrar esses poços e, infelizmente, às vezes, dentro da nossa família, dentro do nosso ciclo de amizade, dentro do bairro que nós moramos, infelizmente, dentro da igreja que nós frequentamos, existem irmãos que têm esse hábito e talvez nem percebem. São tão negativos, às vezes nem percebem que a sua palavra, ao invés de incentivar, está quase matando a alegria daquela pessoa, está quase apagando o mover do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer lá em Colossenses que não extingueis o Espírito. Às vezes a pessoa está tão cheia do Espírito e vem pessoas que tentam apagar essa chama. E às vezes, é como eu estou falando, não é por maldade, às vezes a pessoa ela não chegou nesse nível e não deixa o Senhor trabalhar na sua vida e começa a agir dessa forma. Mas eu quero dizer para você nessa noite que os poços de Isaac ali eram poços de água mesmo, que serviam não só para a sua plantação, servia também para ele cuidar das suas rezas, dos seus animais e também para cuidar da sua família. E enterraram todos aqueles poços. Talvez os seus poços seja a alegria que o Senhor está dando nesse momento. Talvez os poços
seus, irmãs, seja essa intimidade que o Senhor deu para vocês lá no sítio e quer que vocês continuem com isso. Daqui a 2, 3 meses, quando for ter outro encontro com Deus, Deus não quer que vocês voltem lá atrás onde vocês estavam antes desse, não. Deus quer pegar vocês lá no degrau onde vocês estavam e dar mais degraus para vocês subirem. É assim. Não pense, eu subi 5 degraus nesse encontro com Deus e daqui a 3 meses, quando tiver outro, eu estou lá embaixo de novo. Não. Você está nesse 5º e daí você vai subir mais 10. E assim você vai continuar sendo bem, você vai tendo mais intimidade com o Senhor e mais intimidade com o Senhor. Esse é o objetivo do Senhor. O que fazer diante de uma situação como essa? O que fazer quando a nossa alegria, o nosso amor, o nosso desejo de querer... Porque quando a gente recebe algo novo, a primeira coisa que a gente quer fazer é contar para todo mundo, não é verdade? A mulher quando fica grávida, o que ela faz? Ela esconde de todo mundo. No 7º mês eu vou mostrar. Que vai nada. Ela imediatamente já liga para o marido, e eu já ouvi muitas ligações como essa. Joy, estou grávida de novo. Confesso que na 5ª, quando a Jane me ligava, passou da 3ª, Jorge, telefone para você. Eu já tremi as pernas. Ai, Jesus. Tomara que seja só fralda. Tomara que seja só pedindo para levar fralda. Mas não. Estou grávida de novo. Mulher não esconde. Quando nós recebemos algo novo, algo de Deus, ou quando você compra um carro, por mais que não seja tão novo o carro, mas você tem prazer de quê? De mostrar para as pessoas, para os seus amigos. Olha o carro que eu comprei. Pode estar caindo nos pedaços, mas é seu carro. Você tem a alegria de mostrar, não é verdade? E quando o cara arruma uma namorada nova, e aí? E aí, Lucão? Tem que ir na casa do pastor Jó apresentar essa gata para ele. Né? Pastor Jó, minha namorada. Não, noiva. Foi noiva, né? Minha noiva. Eu falei, meu Deus. Será que ele já veio aqui apresentar a namorada? Não, é que ele já noivou direto. Por quê? Porque nós não guardamos. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós recebemos algo... Por isso que eu falei para vocês... Mal cheguei no Branca Flor, eu já sabia do que tinha sido o culto de domingo à noite. Porque nós temos a alegria de contar como foi a visitação do Senhor, como o culto foi abençoado. Estava tudo na mesma sintonia. Depois conversei com o pastor Marcos, estávamos na mesma sintonia, porque Deus tinha colocado no meu coração e eu fiquei assim. De repente o Gabriel foi lá no meu ouvido, pastor, isso. Gabriel, o pastor Marcos, é Deus então, porque Deus tinha falado isso para mim também. Vamos fazer isso. E daí o fogo caiu. Oh, glória. Nós temos essa alegria de contar. Aí você chega, foi uma visitação tremenda. Só emoção. Aí já vem aqui, os filisteus entulhando os poços. Que nada, que visitação, isso aí foi só emoção. O almoço foi bom, o Brasil ganhou no primeiro jogo da Copa. Ganhou nada, empatou, né? Tem nessa desculpa. E já vem entulhando os poços. Ou então a irmã... A irmã que chega do retiro, meu bem, foi uma bênção, não sei o que, o marido até se assusta, vai queimar o arroz hoje. Essa euforia toda aí, eu já vi que a janta hoje não vai estar boa, só fala disso. E às vezes nós não percebemos que essas atitudes entulham os poços, enterram os desejos, enterram os sonhos, a alegria do Senhor. Não sejamos como os filisteus. Eu não estava lá, você não estava lá. Olha, minha irmã, você não sabe como foi. É mesmo? Eu vou, então no próximo coloca meu nome que eu quero ser o primeiro. Essa é a atitude daquele que quer intimidade com o Senhor. Essa é a atitude. Mas não o marido falar, pelo amor de Deus, então. A Thaís, quando vai lá em casa, ela não para de falar, irmãos. Minha filha mais velha, não para de falar. Mas também o marido vai trabalhar, fica em casa o dia inteiro sozinho. Aí ela fala, que quando ela começa a falar, o primeiro a sair da sala é o Caio, vai pro quarto. Aí depois é o Gabriel, depois João, depois fica eu e a mãe. Aí tem hora que eu olho para ela assim, eu falei, chega, Thay, não dá mais. Não dá mais. Você fala, gente, eu fiquei o dia inteiro sem falar, eu tenho que falar agora. Eu falei, mas lá, vai falar para aquele negão, seu marido? Vai lá descarregar em cima dele. Mas por quê? É verdade. A pessoa tem prazer de comunicar, alegria de poder falar as coisas. Mas a mulher chega e começa a falar de tudo que foi bênção, tudo que foi bênção. Aí o marido já começa a desconfiar. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Dá 2, 3 dias, o marido começa a entulhar os poços. E a irmã já chega triste na igreja. Ô irmã, o que aconteceu? E aquela visitação do Senhor? O miserável enterrou meus poços todos. Pastor, já teve umas que falou, precisa ter todo fim de semana. Vocês falaram, né? Não, pastor, tinha que ter todo fim de semana. Falei, aí o que eu falei? Vai ter, mas agora os maridos têm que ir também. Para evitar esse tipo de coisa.
Não sejamos como os filisteus. E agora eu estou falando para nós, maridos, não sejamos. Apoie, incentive a sua esposa. Está feliz com o Senhor? Foi uma visitação tremenda? Amém. Imagina ela daqui no próximo. Imagina o que vai ser ela do próximo quando voltar. E sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai chegar assim, pastores, chega, pastor Marcos, pastor Jorge, chega. Ou vocês marcam o encontro com Deus para os homens, ou então não dá mais, pô. Minha mulher cada vez é só novidade, 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 e eu ficando para trás. Mas não sejamos como os filisteus. O que fazer diante disso? Isaac tomou algumas decisões importantes, e eu quero usar isso na nossa vida, quando essas palavras negativas vierem até nós, quando nós estivermos cheios de alegria do Senhor, foi muito maravilhoso, que nada, não sei o que. Quais as atitudes? Como reagir numa situação dessa? Se entregar ao desânimo, cair nessa falácia de que realmente aquilo era mera emoção e que não foi tudo aquilo que nós acreditávamos que era. Qual deve ser a nossa atitude diante disso? Versículo 18. A primeira atitude de Isaac. Versículo 18, a parte A do versículo diz assim: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram no dia de Abraão, seu pai. A primeira atitude de Isaac é enterraram os poços deles, entulharam, entupiram os poços deles. A primeira atitude dele não foi de desânimo, não. Quando quiserem, irmãs, quando quiserem, irmãos, você sai cheio do Espírito Santo desse culto, e a primeira pessoa enviada do diabo lá fora tentar jogar você para baixo e tentar entulhar os seus poços, a primeira coisa que você tem que fazer: cava de novo esse poço. Cava de novo esse poço. Olha o que Isaac fez. Isaac então decidiu abrir os poços. Ele viu que estava cheio de entulho, jogaram, desanimaram, jogaram você para baixo, tentaram falar para você que nada disso era, que nada, isso é besteira, tentaram, e aí essas palavras vão minando, daqui a pouco você está no desânimo, e aí eu falo a importância do encontro com Deus, você não poder abrir a boca, é exatamente por isso. Você entendeu por quê, mulheres? Para a mulher é terrível, por isso foi uma bênção para a mulher ficar um dia sem falar nada. A Thaís quebrou o recorde. Ficar um dia sem falar nada, as irmãs, e as outras, sem celular então? Exatamente por isso, porque quando nós recebemos algo do Senhor, nós precisamos deixar o Espírito falar mais, agir, sabe? E ir, impetrando dentro de nós e assimilando na nossa alma. Agora, se acabou de receber algo extraordinário, sabe, quer ver um exemplo que é muito chato até? O culto foi uma bênção, a palavra foi maravilhosa, o louvor perfeito, chega ali fora. Não, porque o Palmeiras perdeu de 2-0 e não sei o que, o cara perdeu tudo já. Começa a falar de futebol na porta da igreja. Aí o outro começa a falar de... Não é que você não pode conversar, mas conversa em cima daquilo que você recebeu do Senhor. Não deixe o inimigo roubar aquilo, não deixe o inimigo enterrar aquilo que você cavou. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que buscar profundidade no Senhor. Buscar profundidade é dar mergulhos mais profundos. Assim como Isaac cavou aqueles poços, nós precisamos cavar espiritualmente poços espirituais e dar mergulhos mais profundos. Nós temos. Você tem, está desanimado, seu marido está desanimando. O culto é uma bênção, mas quando eu volto para minha casa, misericórdia, volta tudo que era antes. Não, começa a cavar os seus poços. Começa a buscar intimidade com o Senhor. Vai lá, não importa o que falaram, eu vou recomeçar. Não quero saber o que me falaram, não vou desistir, vou refazer. Não vou deixar que eles enterrem aquilo que estou recebendo do Senhor. Porque as bênçãos, a palavra diz bem, são as suas bênçãos. Ela não é daquela pessoa que está falando mal. Ela não é daquele que está querendo colocar você para baixo. São suas. As suas bênçãos é sua, não é minha, é sua. Então não abra mão das suas bênçãos. Não abra mão da intimidade do Senhor. Não abra mão daquilo que o Senhor está entregando para você. Então não deixa que essas pessoas façam você desistir dos seus sonhos. Versículo 20 e 21 diz assim. Versículo 19, então cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Versículo 20, mas os pastores daquela região brigaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Isso vai acontecer, irmãos. Quando você decidir se aprofundar mais espiritualmente, quando você decidir falar assim, tentaram atrapalhar meus sonhos, tentaram enterrar meus sonhos, mas eu vou cavar, vou trazer meus sonhos de volta, tentaram me desanimar, mas eu vou cavar e vou trazer ele de volta. Quando você começar esse processo de cavar e querer de volta aquilo que o Senhor entregou para você, vão aparecer pessoas que vão querer dizer, isso não é para você, é meu. Talvez não necessariamente com essas mesmas palavras, mas vão aparecer às vezes pessoas do seu ciclo de vida, pessoas muito próximas de você que vão tentar desanimar e falar, você está fazendo isso de besteira, você não precisa fazer isso que isso aí não vai dar em nada.
Mas olha só que interessante. Isaac tinha tudo para desanimar. Porque quando ele encontrou água, quando os servos dele encontrou água, os pastores daquela região chegam e falaram assim, essa água é nossa. Então Isaac não desanimou, ele não desistiu, ele foi cavar em outro lugar. Ele foi buscar mais. Ele agora vai cavar mais profundo ainda. E no segundo lugar que ele cavou, encontrou água, chegaram outros, os miseráveis de novo de volta, é nosso aqui também. Mas agora vem a parte mais importante. Você busca intimidade com o Senhor, aí vem o desânimo. Depois você corre para o lado, vem o desânimo. Eu quero dizer para você, insista, que uma hora você não vai ter ninguém para te impedir. Olha a terceira opção dele, olha a terceira oportunidade dele aqui, ó. Partindo dali, versículo 22, partindo dali cavou em outro poço. E como ninguém contendeu com ele, ele chamou-lhe aquele lugar de Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Isso significa insistência. Talvez você tenha buscado intimidade com Deus e às vezes a dificuldade da vida, esses filisteus que falam, te jogam para baixo, tem te desanimado, e você desanima, e você fica a semana inteira mal. Aí vai demorar mais 6, 7 meses para você voltar a ter sede de novo, de buscar essa água de intimidade com o Senhor. Eu quero dizer para você, quando isso acontecer, imediatamente cava de novo. Insista, continua, não desanima, continua, porque vai chegar uma hora em que esses doidão aí, esses malucão que estão querendo colocar você para baixo, não vão ter mais força para falar, de novo você está fazendo isso, falar, você quer intimidade com Deus? Então corra com a sua intimidade com Deus. E aí você vai encontrar o Senhor. Insista, não desanima. Sempre que nós queremos algo espiritual na nossa vida, não necessariamente são pessoas do nosso ciclo. Primeiro que tenta nos impedir é o inimigo de nossas almas, Satanás. Ele é o primeiro a colocar os empecilhos. E depois que nós resistimos a ele, ele foge de nós. Aí pessoas do nosso ciclo tentam nos impedir. Eu quero dizer, insista. Não desanime, insista. Se tiver que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você ser intimamente ligado com o Senhor, insista, continue. Porque vai valer a pena quando você chegar face a face com Ele. Vai valer a pena. E olha o que aconteceu. Quando então ele conseguiu encontrar água, o texto diz no versículo 24, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Sabe o que significa isso? Insista que o Senhor está vendo a sua insistência. E no momento certo que você conseguir vencer, você não vai precisar mais procurar Ele, porque a palavra de Deus diz lá em Tiago que achegue-se a Deus e Ele se achegará a vós. Cave buscando ao Senhor. E quando você falar assim, puxa, cavei, aí Ele vai se achegar a você. Ele vai falar, não temas, você me conquistou. Você me alcançou, você me encontrou. Você encontrou a água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Não deixem que os filisteus roubem aquilo que o Senhor tem entregado para você. Guarde isso como uma joia rara no seu bolso, no seu coração, na sua alma. Não deixe. E cada dia mais, suba os degraus espirituais para você ter uma intimidade perfeita com o Senhor. E quando você tiver face a face com Ele, quando você tiver nessa intimidade tamanha, você vai ver a grande maravilha que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua igreja, onde quer que você vá. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e feche seus olhos. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Ele quer intimidade conosco. A intimidade, talvez muitos de nós temos intimidade com o Senhor quando nós vamos ao culto. E a máxima intimidade que nós conseguimos dele é participar de um culto como esse. Mas você já se imaginou em um lugar que não seja a igreja do Senhor, e você ouvir nitidamente a voz do Senhor falando no seu coração? Você ouvir a voz do Senhor te dando revelações de uma pessoa que está do seu lado dentro do ônibus precisando do Senhor, e o Senhor começar então a falar, diga a ela isso nitidamente. E não estou dizendo isso que isso é adivinhação, estou falando o próprio Deus falar isso para você. Você já imaginou isso? É isso que Deus quer para você. Deus quer usar-te profundamente. Mas para Deus usar você profundamente, você precisa dar um passo em direção a Ele. Você precisa cavar. Talvez o terreno que você está vivendo hoje espiritual seja um terreno cheio de pedras, e você não tem sequer uma pá para cavar. Sejam só pedras, e talvez todos aqueles sonhos que você recebeu lá no primeiro amor, quando você recebeu a Cristo, e eu estou falando de você que aceitou a Jesus, já é servo dele.
Sabe quando você recebeu a Cristo e quando você estava vivendo o primeiro amor, a euforia do Espírito Santo na tua vida? E foram passando os anos, todos aqueles sonhos, naquele momento que o Senhor foi colocando no seu coração, sonhos espirituais, sonhos do que você queria fazer na obra dele, e os anos foram passando, as palavras negativas foram chegando até você, você não teve apoio, você só, pelo contrário, só tinham pessoas que chegavam para você para baixo cada vez mais e duvidavam da sua fé. E talvez hoje seus poços todos estejam enterrados, entulhados. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você não tenha uma pá para desenterrar ele, mas existe alguém que pode fazer isso por você nessa noite. Basta você convidá-lo a trazer de volta os teus sonhos. Basta você falar: Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração lá atrás, e eu deixei de lado, permiti que fosse entulhado, eu quero de volta, porque é meu. E se você tem esse desejo, faça essa oração aí no seu lugar agora. Senhor, traz de volta a alegria. A alegria que eu tinha de estar na tua casa, a alegria que eu tinha de estar na sua presença. Para mim não era só alegre estar dentro da igreja, mas na minha casa, onde quer que eu fosse, eu irradiava a alegria do Senhor. Traz de volta a alegria da minha salvação. Traz de volta o meu relacionamento contigo. Deixe-me, permita que eu volte a ser bênção na vida da minha família. Permita que eu volte a ser bênção na vida dos meus colegas de trabalho, na vida dos meus amigos, dos meus colegas de escola, faculdade. Esse é o momento de você falar com Ele, de desenterrar. Os poços estão aí, os sonhos continuam lá no fundo entulhados, mas você precisa desenterrá-los hoje. Desenterre os seus poços hoje. Desenterra. O Senhor te chamou lá quando você aceitou a Jesus, e Ele traçou um plano, um projeto na sua vida, mas a sua vida foi tomando uma evolução de uma forma tão diferente que você se perdeu no meio do caminho. Eu quero dizer para você que hoje é o dia de você se encontrar com o Senhor. Hoje é o dia de você reconciliar com Ele. Hoje é o dia de você trazer de volta tudo aquilo que Ele já te entregou, porque é teu. Continua lá, está lá no fundo do poço, mas é teu. É teu, não pertence a outra pessoa, é teu. O Senhor entregou para você. E eu quero perguntar: você quer receber nessa noite? Você quer de volta esses sonhos? Você quer de volta tudo aquilo que foi roubado de você? Tudo aquilo que você permitiu que fosse tirado de você? Se você quer de volta isso, está todo mundo de olho fechado. Aí não precisa ficar de pé, nada. Você só levanta a sua mão aí onde você está. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Há mais alguém que quer de volta tudo isso? Que quer a reconciliação com o Senhor? Há mais alguém? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Uma outra pergunta eu quero fazer. Se você não só quer os seus sonhos de volta, mas você quer uma mudança completa e radical na sua vida, mas para isso você depende de Deus. Eu quero convidar você também a erguer sua mão. Falar: é isso que eu quero meus sonhos de volta, mas eu quero uma mudança completa de vida. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou orar por você. Você não precisa vir aqui à frente, eu não quero te constranger. Mas no final do culto eu prometo que eu vou dar um abraço em cada um de vocês. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, ó Deus, pela tua palavra aos nossos corações nessa noite. Que nos cobre, nos reforça a não perdermos aquilo que nós recebemos de ti. E eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida de cada uma dessas pessoas que ergueram suas mãos, que querem uma mudança de vida. Pai, essa mudança de vida depende deles, mas principalmente do Senhor. Eu venho pedir que o Senhor venha ajudá-los, ó Deus. O Senhor venha reforçá-los. Venha, ó Deus, regenerar, ó Deus, as suas ações, as suas atitudes. Invada, ó Deus, o coração, a alma dessas pessoas agora com uma alegria tão grande, e que eles possam sair daqui nessa noite dizendo: que alegria que eu tenho, que alegria me inundou, como eu estou feliz. Ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. Eu te peço, faça isso agora na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, para a glória do Senhor.